Você já sentiu a vertigem da perda de controle? Aquele momento em que o desejo se transforma em uma ordem e a razão é silenciada por um impulso avassalador. Estamos falando da compulsão, não como um erro ocasional, mas como uma força sombria que reescreve a sua vida. O que leva a mente humana a se submeter a ciclos destrutivos, buscando alívio em atos que trazem inevitavelmente mais sofrimento. Porque o cérebro insiste em repetir padrões que ele próprio reconhece como prejudiciais. Esta é uma investigação profunda sobre os mecanismos ocultos que transformam um simples hábito em uma tirania psicológica. Revelaremos como as feridas da vida se tornam o combustível secreto dessa força e como a sociedade, sem querer, pavimenta o caminho da autodestruição sutil. Prepare-se para uma história que detalha a intriga da sua própria mente, desvendando por que é quase impossível parar quando o ciclo já está girando. E você, qual é o comportamento que mais o intriga ou desafia no seu dia a dia? Compartilhe nos comentários e inicie esta jornada de introspecção conosco. Existe uma fronteira perigosa e quase imperceptível entre o conforto de um hábito e a tirania de uma compulsão. Esta linha, invisível a olho nu, é cruzada em silêncio, quando o mecanismo mais fundamental da nossa sobrevivência, a busca por recompensa, é sequestrado pela repetição. A história da compulsão começa no laboratório interno do cérebro, onde o desejo é forjado e a autonomia é lentamente desmantelada. Para entender a intriga, precisamos convocar o verdadeiro protagonista químico desta história, a dopamina. A dopamina não é o prazer, mas sim a promessa dele. Ela é o motor da busca, o vetor da motivação. É o que nos impulsiona a repetir ações que, em algum momento, resultaram em alívio ou satisfação. Quando realizamos um ato que o cérebro percebe como benéfico, seja a ingestão de açúcar, a compra de um item novo, a checagem incessante de uma notificação ou qualquer comportamento que ofereça uma rápida alteração de humor, o sistema de recompensa é inundado. Esta inundação é a confirmação química. Isto é importante. Faça de novo. A repetição deste ciclo cria o chamado loop da compulsão, um sistema fechado e autossustentável que se torna o manual de instruções prioritário da mente. Ele se inicia com o gatilho, o estressor, a ansiedade que surge ao acordar, o tédio avassalador de uma tarde vazia, a frustração de um e-mail não respondido. É a dor emocional ou o desequilíbrio que precisa ser corrigido imediatamente. Em seguida, a rotina, o comportamento compulsivo, a ação automatizada que o cérebro aprendeu ser o caminho mais rápido para o alívio. Ela é rápida, reflexiva e, neste ponto da história, quase impossível de ser evitada pela consciência. Por fim, a recompensa, o alívio temporário. O momento fugaz de paz, de distração ou de prazer que confirma ao circuito neural que a rotina funcionou. Este alívio é a cola que sela o ciclo e garante sua repetição futura. O grande drama da gênese da compulsão é a automatização. O comportamento migra das áreas de decisão consciente do cérebro para os gânglios da base, o centro do hábito. As vias neurais do loop da compulsão se tornam as mais rápidas, as mais eficientes. É como se o cérebro instalasse uma superhighway para a compulsão, enquanto as rotas de moderação e autocontrole permanecem como estradas rurais não pavimentadas. O indivíduo perde a capacidade de escolher não fazer, porque o impulso se tornou quase um reflexo. Neste estágio inicial, a mente se agarra desesperadamente à negação. O uso constante da racionalização é um sintoma claro do aprisionamento. Justificativas como "eu mereço esse descanso", "eu posso pagar por isso" ou "eu pararei na semana que vem", são escudos psicológicos criados para proteger o ego da percepção devastadora de que a própria vontade foi sequestrada. A negação não é apenas uma mentira para o mundo, é a armadilha interna que impede o indivíduo de reconhecer a gravidade da situação.
A busca por um alívio inocente acaba sendo o primeiro passo para uma servidão silenciosa. A história da compulsão, neste primeiro capítulo, é a história de um sistema biológico perfeito para a sobrevivência que é, ironicamente, reprogramado para a autodestruição sutil. O que era um mecanismo de aprendizado se torna um mecanismo de tirania. Se o neurocientista explica como o circuito se forma, o psicólogo nos revela o porquê ele se torna inquebrável. A compulsão raramente é o problema principal. É o sintoma estrondoso de uma dor emocional subjacente que não encontra outra válvula de escape. A compulsão é a máscara que a mente utiliza para esconder um buraco emocional profundo e não processado. A vida é repleta de feridas, sentimentos de insuficiência, o peso da ansiedade crônica, o eco de traumas de apego da infância ou o vazio existencial imposto por uma sociedade que valoriza o ter mais do que o ser. Quando confrontada com a dor, a mente humana, em sua busca instintiva por homeostase, procura a maneira mais rápida de retornar ao conforto. O problema é que o caminho mais rápido nem sempre é o mais saudável. A compulsão entra em cena como um analgésico químico e comportamental. Imagine a angústia de uma pessoa que se sente constantemente inadequada. O peso dessa autocrítica é insuportável. A tentativa de resolver o problema através da introspecção ou da busca de ajuda é vista como lenta e dolorosa. A compulsão, no entanto, oferece uma solução de band-aid imediata. Uma dose de açúcar pode temporariamente elevar o humor. Um jogo pode oferecer uma sensação de controle em um mundo caótico. Um ciclo de compras pode prometer uma identidade melhor. O que o indivíduo está buscando, desesperadamente, não é o prazer no sentido hedonista, mas sim o estado de esquecimento. A compulsão estreita o foco mental, canalizando toda a atenção para o ato em si, permitindo que a dor real, a ansiedade, a solidão, a vergonha, seja temporariamente empurrada para a sombra. É uma fuga eficaz, mas com um custo terrível. O grande paradoxo da psicologia da compulsão é que ela impede o crescimento emocional. Se a dor é constantemente silenciada, a mente jamais desenvolve a capacidade de tolerar o desconforto ou de utilizar estratégias de coping maduras, como a regulação emocional e a aceitação. O indivíduo permanece um refém de suas próprias reações primitivas, necessitando da muleta compulsiva para navegar nas águas turbulentas da vida. A história se torna dramática porque o alívio é falso. O ato compulsivo gera, inevitavelmente, uma ressaca de culpa, remorso e auto-ódio, sentimentos que apenas aprofundam o buraco emocional que se tentou preencher. A baixa autoestima, que deu início ao ciclo, passa agora a ser nutrida e fortalecida pela dificuldade em conter o impulso. Assim, a compulsão não resolve o problema. Ela se torna o mecanismo que garante a perpetuação do sofrimento. O que parecia ser a solução é, na verdade, a própria doença. Um ciclo que se alimenta da dor que ele finge curar. A pessoa não é dependente da substância ou da ação, mas do breve momento de paz que a protege de si mesma. Neste ponto da nossa jornada, onde desvendamos a neurobiologia do desejo e a profunda motivação emocional da fuga, o que você viu até agora mais despertou sua curiosidade ou reflexão sobre os mecanismos que nos prendem? Deixe sua opinião sobre os 2 primeiros capítulos nos comentários. Sua perspectiva enriquece o nosso entendimento. O ciclo está estabelecido, mas ele não permanece estático. A terceira fase desta história é marcada pela escalada silenciosa, o momento em que a compulsão adquire proporções gigantescas, dominando a vida do indivíduo. Esta escalada é impulsionada pelo mecanismo da tolerância. O cérebro é uma máquina de adaptação. A constante inundação de dopamina e outros neurotransmissores associados ao comportamento compulsivo dessensibiliza os receptores.
O que significa que a mesma dose ou a mesma intensidade de comportamento que antes trazia um pico de alívio, agora mal move o ponteiro do bem-estar. O prazer diminui drasticamente, mas o impulso de buscar esse prazer não apenas persiste, como se intensifica, pois a mente agora precisa de mais para alcançar o mesmo efeito ou simplesmente para se sentir normal. Neste ponto da história, o comportamento compulsivo já perdeu sua finalidade original de busca por prazer. Ele se transformou em uma obrigação de evitar a dor. A dor da abstinência, a dor da fissura, a dor do vazio que se manifesta na ausência da rotina. A vida do indivíduo passa a ser definida não pelo que ele deseja fazer, mas pelo que ele precisa fazer para silenciar a incessante exigência do loop. O preço dessa escalada é a perda total da liberdade e se manifesta em custos que vão muito além do psicológico. O custo da vida dupla e do isolamento social. A vergonha e a culpa geradas pelo comportamento compulsivo forçam o indivíduo a viver em segredo. Mentiras elaboradas são tecidas para cobrir o rastro da compulsão, criando uma vida dupla exaustiva. A mentira destrói a confiança e força o isolamento. O indivíduo se afasta dos sistemas de apoio, família, amigos, para que possa praticar o comportamento sem o risco de ser descoberto. A solidão resultante, por sua vez, torna-se um novo e poderoso gatilho para a compulsão, fechando um ciclo social destrutivo. O custo financeiro e profissional da obsessão, seja por dívidas de compras excessivas, perda de tempo produtivo com a rotina compulsiva ou o descuido de responsabilidades profissionais, a vida externa do indivíduo começa a desmoronar. A mente está tão preocupada com o planejamento, a execução e a recuperação do comportamento compulsivo que a capacidade de focar em objetivos de longo prazo é severamente comprometida. A obsessão anula o planejamento. O custo ético e moral, talvez o mais doloroso de todos. A compulsão força o indivíduo a agir contra seus próprios princípios e valores. O lóbulo frontal, a sede da moralidade, é sobrepujado pelo sistema límbico. A pessoa se envolve em atos que, em um estado de razão, ela jamais consideraria. O conflito entre o eu, que deseja ser bom, e o eu, que cede ao impulso, gera um profundo sentimento de degradação pessoal, aumentando o auto-ódio e a necessidade de mais anestesia. Este é o ponto de não retorno, onde o comportamento compulsivo se torna o centro gravitacional da existência. A rotina não é mais um aspecto da vida, é a própria vida. O indivíduo se torna um prisioneiro da repetição, vivendo uma existência que não é definida pela vontade, mas pela servidão ao ciclo que ele próprio, involuntariamente, ajudou a construir. O drama aqui é a perda do destino, a substituição da escolha pela necessidade. Obrigado grandiosamente por permanecer conosco nesta exploração profunda e complexa da mente humana. Sua persistência em buscar este conhecimento é um testemunho da sua própria força e desejo de evolução. A luta contra a compulsão é uma das mais épicas jornadas interiores que se pode empreender. O melhor, a esperança e as estratégias de combate ainda estão por vir. A história da compulsão é, fundamentalmente, uma guerra civil travada nas profundezas da mente. O indivíduo não é um ser passivo, mas um campo de batalha onde duas forças neuropsicológicas titânicas se enfrentam: a razão e o impulso. De um lado ergue-se o córtex pré-frontal, CPF. Esta é a região mais evoluída, o CEO do cérebro, responsável pelo controle inibitório, pela avaliação de risco, pelo planejamento futuro e pelo julgamento moral. É o CPF que tem a capacidade de frear o impulso, de ponderar as consequências a longo prazo e de dizer não ao desejo imediato. Do outro lado, temos o sistema límbico, que engloba estruturas como a amígdala, emoções, e o núcleo accumbens, recompensa. Esta área, primitiva e poderosa,
responde ao gatilho com urgência e intensidade avassaladoras. É o sistema límbico que exige a satisfação agora, sem se importar com o custo futuro. Na mente compulsiva, o sistema límbico está em estado de hiperatividade, fortalecido por anos de repetição. Ele grita e sua voz é amplificada. Por outro lado, a comunicação entre o sistema límbico e o CPF está enfraquecida. O CPF, constantemente sobrecarregado pelo impulso, tem sua capacidade de inibição desgastada. As vias neurais do desejo rápido são autoestradas, enquanto as vias da moderação são caminhos intransitáveis. O resultado é o comportamento impulsivo, quase reflexivo, que o indivíduo deplora. O drama psicológico se aprofunda na terrível espiral da culpa e do remorso. O ciclo se repete. A pessoa cede à compulsão. O ato oferece o breve alívio, mas assim que o efeito químico passa, o córtex pré-frontal retoma a consciência. A inundação de vergonha, frustração e ódio próprio é instantânea e avassaladora. O indivíduo se engaja em um ciclo de autocrítica destrutiva. Eu sou fraco, eu sou uma falha, eu nunca vou mudar. E é aqui que se revela o mecanismo mais perverso de retroalimentação. A culpa se torna um novo gatilho. O sofrimento emocional gerado pelo remorso é tão intenso e intolerável quanto a ansiedade original. O cérebro, condicionado a buscar alívio rápido para qualquer forma de dor, aponta para a única solução conhecida e testada: a rotina compulsiva. A pessoa, então, retorna ao comportamento para silenciar a dor de ter se comportado daquela maneira. A culpa, ao invés de ser um sinal de correção, transforma-se em combustível, em uma justificação para o próximo ciclo de autodestruição. O indivíduo se sente completamente impotente, vivendo sob o domínio de um parasita mental que se alimenta de seu sofrimento. A fé na própria capacidade de resistir é aniquilada, o que enfraquece ainda mais o poder de veto do córtex pré-frontal. A história da compulsão, neste capítulo, é a história de um ser que está em guerra consigo mesmo, onde o desejo mais ardente de mudança é traído pelo próprio sistema de reação ao sofrimento. A dor de não ser capaz de parar se torna a própria razão para não parar. A única maneira de sobreviver a este drama é reconhecer a arquitetura dessa batalha. A compulsão é uma disfunção neuropsicológica, não uma falha de caráter. E essa compreensão é o primeiro e mais crucial passo para a mobilização das defesas e a inversão do destino neural. A história da compulsão não precisa ser a história de um aprisionamento perpétuo. O capítulo final é sobre a possibilidade real e científica da ruptura e da reconquista da mente. Graças à neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se remodelar, o indivíduo tem o poder de reescrever o roteiro de seu destino neural. A jornada para a liberdade começa com a autoconsciência rigorosa e detalhada. Não é suficiente dizer "eu sou compulsivo". É preciso mapear o loop com precisão cirúrgica. Qual é o gatilho exato? É um horário? É uma pessoa específica? É a emoção de se sentir abandonado? É o cheiro de um lugar? A mente precisa identificar a cadeia de eventos que leva ao impulso para poder inserir uma interrupção. O ponto de intervenção mais crucial é o micromomento de escolha. O espaço entre o gatilho e a rotina. É o momento do pausa, observa, decide. Em vez de reagir automaticamente ao impulso, o indivíduo deve forçar o engajamento do córtex pré-frontal. Essa pausa ativa a razão. Ela permite a pergunta crucial: o que eu realmente busco neste momento? É prazer ou é a fuga da ansiedade? A substituição consciente é o coração do remapeamento neural. O antigo loop deve ser enfraquecido pela criação de um novo. As emoções que o indivíduo buscava silenciar, ansiedade, tédio, tristeza, devem ser enfrentadas com novas ferramentas funcionais. Se a compulsão era a fuga da ansiedade, a nova rotina pode ser a respiração diafragmática profunda, o contato social honesto ou a prática de um exercício físico.
O objetivo é que o cérebro associe o gatilho não mais à antiga rotina destrutiva, mas à nova rotina construtiva. A nova recompensa no início é sutil, mas profundamente sustentável. Não é o pico dopaminérgico explosivo do ato compulsivo, mas a satisfação silenciosa e poderosa da autoeficácia. É a recompensa de ter honrado a própria vontade, de ter escolhido a ação difícil, mas correta. A repetição dessa nova escolha enfraquece a supervia da compulsão, o loop antigo, e pavimenta a nova estrada neural da moderação e do autocontrole. A recaída é uma parte esperada e essencial desta jornada. Ela não é um fracasso moral, mas uma informação valiosa. Uma recaída indica onde o gatilho é mais forte ou onde a nova rotina precisa ser melhorada. A resiliência é a capacidade de, após tropeçar, retomar o caminho sem se afogar no remorso. A espiral de culpa e remorso é substituída pelo ciclo da consciência, ação e resiliência. A história da compulsão é um drama humano universal, mas a história da recuperação é a prova mais eloquente da força da mente humana. É a reconquista da própria liberdade, um hercúleo trabalho de engenharia interior que transforma o prisioneiro no arquiteto de seu próprio destino. A chave para abrir a cela está na consciência, e a liberdade começa com o primeiro não intencional ao impulso. A mente que entende seus próprios mecanismos não é mais uma vítima, mas sim a autora de sua própria vida. A jornada que percorremos, desvendando as complexas camadas da compulsão, é um lembrete vívido da intensa batalha que se trava na mente humana. Entender os mecanismos do aprisionamento é o primeiro e mais corajoso passo em direção à liberdade. A compulsão é uma força poderosa, mas a consciência e a vontade de mudança são maiores. Esperamos que esta análise tenha lhe fornecido não apenas respostas, mas também as perguntas certas para a sua própria introspecção. Diga-nos nos comentários, qual insight desta história o fez enxergar um hábito seu sob uma nova e inesperada luz? Sua participação é fundamental. Se este conteúdo ressoou com a sua busca por autoconhecimento e profundidade, demonstre seu apoio. Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Assim você garante que estará conosco na próxima investigação das verdades psicológicas que definem nossa existência. Reflita sobre o que aprendeu, evolua com esta nova compreensão e nos vemos no próximo vídeo.